Alguns criminosos conseguiram dar um verdadeiro nó na cabeça das autoridades, se escondendo nas sombras e muitas vezes fazendo todo mundo de bobo. Nomes que, quando o FBI ouve, já fica até com medo, não causaram apenas pânico nas suas vítimas, mas também conseguiram escapar por anos, driblando a polícia e deixando todo mundo perdido, com crimes frios e imprevisíveis e uma habilidade assustadora de se manter fora do radar, desafiando até os investigadores mais experientes. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Em 2005 e 2006, Dale Hausner e Samuel Dittman deixaram Phoenix, no Arizona, em clima de pavor total, ganhando a fama de serial shooters. O plano deles era direto e bizarro. Pegavam o carro, saíam rodando pela cidade de madrugada e disparavam em qualquer um que aparecesse. Não tinham um alvo certo, podia ser um pedestre aleatório, um ciclista passando ou até mesmo bichos. Dá para imaginar a tensão? A cidade ficou em um nível de alerta absurdo, com a galera evitando sair de casa sem necessidade. A polícia estava desnorteada, tentando juntar as pistas, enquanto o número de vítimas só aumentava. A perseguição para pegar os atiradores virou uma das maiores operações da história de Phoenix, com o FBI pegando pesado na missão. E aí, em agosto de 2006, Hausner e Dittman finalmente foram pegos graças a um combo de denúncias e alguns deslizes que eles mesmos cometeram. No julgamento, Hausner foi apontado como o líder da dupla, o cara que arquitetava tudo, enquanto Dittman parecia mais um seguidor, meio desorientado. Hausner acabou condenado à morte, mas se suicidou na prisão em 2013. Dittman escapou da pena de morte, mas pegou prisão perpétua. Até hoje, a lembrança dos serial shooters ainda assombra Phoenix, e o pânico que eles causaram ficou marcado na história. William Bonin, conhecido como Freeway Killer, era um daqueles caras que até o FBI tinha receio de encarar. Na década de 1970, ele espalhou terror na Califórnia, atacando jovens de forma brutal. O apelido veio por causa do jeito que ele agia. Pegava as vítimas, geralmente garotos e adolescentes, e depois abandonava os corpos perto das rodovias. O modus operandi dele era horripilante. Bonin dirigia uma van cheia de traquitanas, como cordas e fitas adesivas, e ficava à espreita por vítimas, muitas vezes oferecendo carona. Quando os garotos entravam, a situação rapidamente se transformava em um pesadelo. O caso fez com que a imprensa e as autoridades começassem a alertar as famílias para redobrarem a atenção. A investigação foi uma corrida contra o tempo. A cada nova descoberta, o pânico aumentava e o FBI, junto com a polícia local, tentava conectar as pistas. O medo de que Bonin continuasse fazendo novas vítimas era constante, mas foi a combinação de boas denúncias e vigilância que acabou encurralando o Freeway Killer em 1980. No julgamento, Bonin se mostrou um sujeito frio, sem arrependimento algum. Ele foi condenado por uma série de assassinatos e o julgamento trouxe detalhes chocantes sobre os crimes, revelando um dos serial killers mais perturbadores da época. Em 1996, ele foi executado na câmara de gás, mas a lembrança do reinado de terror que deixou ainda assusta quem viveu aquele período sombrio na Califórnia. Jamie Ozuna é um nome que até o FBI preferia não brincar. Esse cara virou uma figura assustadora, famoso não só pelos crimes brutais, mas também pelo jeito bizarro de se comportar. Coberto de tatuagens no rosto, parecia um personagem de filme de terror. Ozuna é conhecido como um verdadeiro monstro por aqueles que ouviram sua história. In my life that I've committed these heinous acts. Since I was a kid, 8, 9 years old, I've killed animals. My mom would go to the store, I'll put the cat in the freezer. O que realmente deixou a sua marca foi o assassinato de Yvette Pena em um motel na Califórnia em 2011. Pena foi encontrada de forma terrível e Ozuna não mostrou um pingo de remorso quando finalmente foi pego. No tribunal, ele até zombou do caso, usando um sorriso sinistro de arrepiar. Mas o que fez Jamie Ozuna ser um verdadeiro pesadelo foi o que aconteceu dentro da prisão. Em 2019, ele chocou ainda mais ao ser acusado de matar o colega de cela Luiz Romero, de uma maneira tão macabra que os detalhes ainda deixam qualquer um sem palavras.
Ele desmembrou Romero e usou métodos que até os investigadores consideram cruéis demais para serem descritos. A frieza de Ozuna, mais o comportamento provocador, fez dele uma figura que até mesmo as autoridades tratam com extremo cuidado. Ele se tornou um exemplo do lado mais sombrio do sistema prisional, com uma mente que parece não ter limite para a violência. Charles Tex Watson era um dos principais seguidores de Charles Manson, o grupo que aterrorizou Los Angeles no fim dos anos 60. Tex era praticamente o braço direito de Manson, e quando o líder deu ordens para espalhar o caos, Watson foi quem entrou em ação sem hesitar. O crime mais conhecido foi o ataque brutal na casa da atriz Sharon Tate, em 1969. Naquela noite, Tex liderou os outros membros da seita em um massacre que deixou todo mundo em choque. Sharon Tate, que estava grávida de 8 meses, foi uma das 5 vítimas. E Tex não parou por aí. Ele ainda participou de outro ataque violento na noite seguinte, tudo sob a influência das ordens de Manson. O jeito calculista e frio com que ele cometeu esses assassinatos enquanto repetia frases perturbadoras deixou até os investigadores mais experientes assustados. A brutalidade dos atos e a lealdade cega a Manson tornaram Tex Watson um verdadeiro pesadelo para as autoridades. Quando a polícia finalmente prendeu o grupo, o julgamento foi um espetáculo por si só. Watson foi condenado à prisão perpétua e até hoje está atrás das grades, sendo uma figura sombria da violência insana que marcou a era da família Manson. Charles N.G. e Leonard Lake eram uma dupla que botou medo até no FBI com seus crimes brutais nos anos 80. Eles se uniram na Califórnia e criaram um verdadeiro pesadelo em forma de bunker escondido na floresta, onde seus atos horrendos chocaram até os investigadores mais experientes. Good evening. It's a Sunday in October. O esquema deles era sequestrar pessoas, especialmente casais, com a intenção de realizar seus desejos mais sombrios. As mulheres eram mantidas presas e o bunker sinistro era equipado com câmeras para gravar tudo, como uma espécie de covil de horror. A polícia estima que a dupla tenha feito mais de 1 dúzia de vítimas, mas muitos corpos nunca foram encontrados, aumentando o mistério ao redor deles. A queda da dupla começou em 1985, quando N.G. foi pego roubando em uma loja de ferragens. Lake, temendo ser pego, se matou com uma pílula de cianeto logo depois. Já N.G. fugiu para o Canadá e o FBI teve que travar uma batalha legal complexa para extraditá-lo de volta para os Estados Unidos. O julgamento de N.G. foi uma maratona. Ele acabou condenado à pena de morte em 1999, mas até hoje está no corredor da morte. Os detalhes bizarros do caso, o bunker e o jeito frio com que agiam continuam a fazer desse episódio uma das histórias mais macabras da Califórnia. O nome de Charles N.G. e Leonard Lake ainda arrepia quem conhece os detalhes de como eles transformaram suas fantasias doentias em uma realidade aterrorizante. Ted Bundy é um dos nomes mais sinistros da história criminal americana. Durante os anos 70, Bundy aterrorizou várias regiões dos Estados Unidos, e o jeito como ele agia era tão perturbador quanto eficaz. Ele tinha uma aparência amigável, era bem articulado e usava esse charme para atrair suas vítimas, geralmente jovens mulheres. Design or intent to affect the death of said Lisa Levy. My chance to talk to the press. Contrary to Section 78204 Florida Statute. I'll plead not guilty right now. And your grand jury... O método de Bundy era calculado. Ele fingia estar machucado ou precisava de ajuda, e assim que ganhava a confiança de suas vítimas, o cenário mudava drasticamente. Em seguida, ele sequestrava e levava para lugares isolados, onde os crimes brutais aconteciam. A caçada a Bundy foi uma das maiores já vistas, com as autoridades tentando juntar pistas espalhadas por diversos estados, enquanto ele continuava driblando a polícia. O que torna Bundy ainda mais assustador foi a sua habilidade de escapar. Ele fugiu 2 vezes da prisão, uma delas de uma forma cinematográfica, simplesmente pulando de uma janela no tribunal. Depois, desapareceu e seguiu fazendo novas vítimas. Quando finalmente o pegaram, ele confessou mais de 30 assassinatos, mas acredita que o número real seja ainda maior. Bundy acabou sendo executado à morte e foi executado na cadeira elétrica em 1989. Durante o julgamento, ele até se defendia sozinho, mostrando uma frieza e arrogância, sendo uma marca aterrorizante de maldade. Gary Ridgway, conhecido como Green River Killer, é um dos assassinos que até o FBI teve que suar para capturar.
Ridgway aterrorizou o estado de Washington por décadas e seus crimes começaram a surgir nos anos 80, quando corpos de mulheres começaram a aparecer às margens do Rio Green. Ele escolhia suas vítimas, geralmente mulheres vulneráveis ou trabalhadoras do sexo, e usava uma abordagem amigável para ganhar a confiança delas. Mas assim que ficavam sozinhas, ele se transformava. Depois dos assassinatos, ele muitas vezes deixava os corpos em áreas remotas ou perto do rio, voltando até mesmo às cenas do crime para reviver suas atrocidades. A caçada a Ridgway foi uma das mais longas da história criminal dos Estados Unidos. Por anos, o caso parecia um quebra-cabeça sem solução, com o FBI e as autoridades locais tentando conectar as pistas enquanto as mortes continuavam. Foram décadas de investigação, até que, finalmente, o avanço na tecnologia de DNA deu fim à perseguição. Em 2001, Ridgway foi preso e, com as evidências, confessou mais de 70 assassinatos. O tribunal foi um espetáculo sombrio, com Ridgway admitindo os crimes sem demonstrar qualquer emoção. Ele escapou da pena de morte depois de colaborar com a polícia para localizar mais corpos, mas recebeu prisão perpétua. O estripador de River City é um criminoso que aterrorizou a cidade de Sacramento, na Califórnia, durante os anos 90. Mas o nome estripador de River City só surgiu depois que ele começou a deixar um rastro de violência que parecia não ter fim. O cara era astuto, nunca deixava pistas claras e sempre agia à noite, o que tornava as investigações ainda mais difíceis. O modus operandi dele era bem parecido com o de outros serial killers famosos. Ele atacava mulheres que estavam sozinhas, muitas vezes em áreas mais isoladas da cidade. Eram sequestradas, abusadas e depois brutalmente assassinadas. A diferença é que, ao contrário de outros criminosos, ele nunca foi pego logo de cara, e o medo se espalhou rapidamente pela cidade. A polícia se via completamente perdida, sem saber como encontrar esse cara. O que aumentava ainda mais o pavor é que o estripador de River City parecia sempre estar à frente das autoridades. Ele sabia como se esconder e nunca deixava um rastro claro. Mas em 2001, após uma nova onda de crimes e com a ajuda de novas tecnologias como o DNA, a polícia finalmente conseguiu pegar o suspeito, e ele foi identificado como a pessoa responsável por esses assassinatos brutais. Até hoje, o nome estripador de River City continua sendo um dos casos mais perturbadores e o pânico vivido pela cidade na época. Jeffrey Dahmer é um dos serial killers mais conhecidos que já existiram, e o FBI, com toda a sua experiência, ficou completamente chocado com o que ele fez. Conhecido como canibal de Milwaukee, Dahmer começou seus crimes no final dos anos 70 e foi responsável por uma série de assassinatos macabros que envolveram não apenas matar suas vítimas, mas também abusar e até canibalizar algumas delas. I had these obsessive desires and thoughts wanting to control them, possess them permanently. And that's why you killed them. Right. Dahmer tinha um jeito bastante normal à primeira vista. Ele era um cara tranquilo, até simpático, o que fazia com que fosse fácil para ele atrair suas vítimas. Ele se aproximava de homens jovens, muitas vezes oferecendo bebidas ou um lugar para ficar, levando para seu apartamento, onde assassinava de diversas formas brutais. O que realmente o tornava um pesadelo foi a maneira como ele tratava os corpos, praticando necrofilia e até conservando partes das vítimas, como crânios e genitais, que ele guardava como troféus. O caso só veio à tona em 1991, quando uma das vítimas conseguiu escapar e levou a polícia direto para o apartamento de Dahmer, onde as autoridades encontraram um verdadeiro cenário de horror. O julgamento foi um dos mais chocantes da história, com Dahmer confessando seus crimes. Em 1994, Dahmer foi assassinado dentro da prisão e foi um dos casos mais horrorosos já documentados. O Butcher Baker, nome dado a Robert Hansen, é um dos serial killers que o FBI passou um bom tempo tentando entender como ele conseguia agir sem ser pego. Hansen viveu em Anchorage, no Alasca, e entre os anos 70 e 80, ele sequestrava, torturava e matava mulheres de maneira fria e calculada. O cara tinha uma vida normal à vista de todos. Ele era um padeiro local, casado, com filhos, mas por trás dessa fachada comum,
Hansen escondia um monstro. Ele atraía suas vítimas, muitas vezes prostitutas ou mulheres que ele achava vulneráveis, e depois as sequestrava. O que fazia ele ser ainda mais aterrorizante era o fato de que ele as levava para uma área isolada, no meio da floresta, onde as caçava como se fosse um jogo. Ele soltava as vítimas, dava um tempo e depois saía à caça com uma arma como um predador. O FBI começou a investigá-lo em 1983, depois que uma sobrevivente conseguiu escapar e denunciou o que tinha acontecido. Quando os investigadores começaram a juntar as peças, encontraram uma série de evidências, incluindo um mapa de Hansen que marcava onde ele enterrou os corpos das vítimas. Em 1984, ele foi preso e confessou ser responsável por pelo menos 17 assassinatos, mesmo que acreditando que o número real seja maior. Robert Hansen foi condenado à prisão perpétua e morreu em 2014. O alfabeto é um apelido dado a um assassino serial que espalhou medo no estado da Califórnia nos anos 60 e 70. O nome vem da maneira como ele assinava suas cartas, utilizando letras do alfabeto e até mesmo inventando códigos para se comunicar com a polícia e com a imprensa. Esse cara foi um pesadelo para as autoridades, principalmente porque ele parecia estar sempre um passo à frente deles. Ele começou sua onda de crimes em 1968, atacando casais que estavam sozinhos em carros, principalmente nas áreas mais isoladas. As vítimas eram baleadas a queima-roupa, mas o verdadeiro mistério foi o fato de que ele nunca foi identificado ou preso logo de cara. Além de ser brutal, ele era extremamente esperto, deixando poucas pistas e sempre mantendo uma identidade oculta. A parte mais assustadora foi que o alfabeto não só matava, mas também se divertia em desafiar a polícia. Ele mandava cartas com códigos e mensagens que muitas vezes ficavam sem resposta por um tempo, o que só aumentava o pavor e o mistério. O FBI reforçou a investigação, mas apesar das várias tentativas, o assassino continuou se escondendo nas sombras, rindo das tentativas da polícia de encontrá-lo. Ele ficou ativo por anos, mas depois de um tempo desapareceu misteriosamente. Até hoje, o alfabeto é um dos maiores mistérios da história criminal americana. Quem ele era realmente ainda é um enigma. O Doodler é um nome que ainda assusta, e até o FBI entrou em pânico tentando resolver esse caso. Esse assassino serial agiu em São Francisco em 1974 e 1975 e ficou conhecido como Doodler porque, segundo testemunhas, ele desenhava nas vítimas antes de atacá-las. Ele se concentrava em homens gays, principalmente os que frequentavam bares e clubes da cidade. O comportamento dele era bem calculado e a polícia teve dificuldades para identificá-lo por um bom tempo, já que as vítimas eram frequentemente encontradas em lugares isolados, com sinais de agressão e sem vida. O que tornava o Doodler ainda mais aterrador era o fato de que ele se aproximava das vítimas com uma atitude amigável e charmosa. Muitas das mulheres ele se oferecia para ir a um lugar mais privado, onde o ataque acontecia. Depois ele fugia rapidamente, deixando poucas evidências. O FBI começou a investigar o caso, mas por mais que tentassem, o assassino parecia estar sempre mais adiantado que a polícia. No total, o Doodler era suspeito de ter matado pelo menos 5 homens, mesmo que o número real de vítimas possa ser maior. Apesar de várias pistas e até um retrato falado do suspeito, o caso nunca foi resolvido. O mais assustador é que o Doodler simplesmente desapareceu depois de 1975 e até hoje ninguém sabe quem ele era ou por que escolheu suas vítimas da maneira que fez. John Wayne Gacy é um daqueles nomes que fazem qualquer um se arrepiar. Esse cara foi um dos serial killers dos Estados Unidos conhecido como Clown Killer, porque além de cometer assassinatos brutais, ele se vestia de palhaço para fazer shows em festas e eventos, criando uma fachada de cara bonzinho. Mas por trás dessa imagem, Gacy tinha um lado obscuro que ninguém imaginava. At that time, and again, it's together, but in order to demonstrate it here, I took the rosary and I said, well, here, you put it around. This is hard trying to do this. Ele matou pelo menos 33 jovens e adultos entre 1972 e 1978. Muitos deles adolescentes que ele sequestrava, torturava e matava de formas extremamente cruéis. O pior de tudo é que ele escondia os corpos das vítimas sob sua própria casa, o que só aumentava a bizarrice do caso. A polícia começou a desconfiar de Gacy depois que ele foi preso por crimes menores e as investigações começaram a ligar os pontos. O FBI investigou, mas Gacy parecia sempre estar limpo das acusações. Ele era um mestre da manipulação, enganando até mesmo as autoridades com a sua personalidade charmosa.
Quando as evidências começaram a surgir, ele não teve como escapar. Ele foi condenado à morte em 1980, mas acabou sendo executado em 1994, porque ele conseguiu manter sua fachada de cidadão comum, enquanto cometia um dos maiores crimes em série. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.